São os meus filhos que me dão equilíbrio mesmo. Eu procuro acompanhar o João no que ele me exige, mas o prefeito é ele, eu deixo ele decidir tudo. Eu ajudo no que ele me pedir. Eu não tomo iniciativas porque ele que se propôs a ser prefeito e, como eu te falei no começo, me foi imposta essa posição. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista e hoje eu estou num lugar que tem uma magia, que tem uma energia incrível ao lado de uma mulher incrível que representa o Brasil, a nossa primeira dama de São Paulo, artista plástica Bia Doria. Nossa, como eu estou feliz de estar aqui, muito obrigada por nos receber no seu ateliê com tanto carinho. Obrigada. Estou surpreendida, porque você é um ser humano incrível. Obrigada, estou feliz que vocês estão aqui, viu? Obrigada. E a primeira pergunta é a seguinte, Bia, o que é ser uma criadora? Criar para mim é colocar para fora toda a emoção que eu sinto todos os dias quando eu sou muito voltada com a natureza. Então eu crio tudo em cima da natureza. Então eu ando, eu olho, eu observo a natureza, os movimentos da natureza. Então eu observo o vento, eu observo o sol, eu observo a lua, eu observo o sol. Então a magia da natureza me faz colocar para fora. Aí o que eu faço? Eu utilizo o que a natureza me dá. E o que a natureza me dá são galhos, raízes de árvores que são descartadas, pedras. Então as suas obras já vêm com uma energia incrível, Já. porque é tudo da natureza, pedra, madeira, ou seja, vem tudo energizado. Tem tudo energizado, Agora uma curiosidade, Bia, quando você está criando, no momento da criação, quais são os sentimentos ou as emoções que tomam conta do seu coração? Ai, meu Deus, sentimentos. Você sabe que eu agora, como primeira dama que você falou, essa posição me foi imposta, né? Não fui eu que escolhi, me foi imposta. Mas já que me foi imposta, eu procuro fazer ela da melhor maneira. Então, eu circulo muito por São Paulo todo, né? E quando eu ando, eu já fico sempre imaginando como que a arte poderia entrar na vida das pessoas. Aí eu observo tudo, eu observo a vivência das pessoas. Então quando eu crio, eu trago aquela bagagem e eu coloco na escultura. Então eu fico imaginando a pessoa, se ela tem uma casa grande, ela pode ocupar um espaço maior. Se as pessoas são daquelas casinhas pequenininhas, uma peça menor. Então toda essa vivência eu carrego comigo e na hora de produzir a obra eu coloco para fora. Bia, como é o processo de criação? Você tem uma metodologia básica ou cada obra é um processo diferente? Cada obra é um processo diferente, mas eu sempre tenho uma metodologia que eu utilizo as formas da natureza. Então eu misturo os dois e sai sempre, acaba saindo uma obra. Eu não vou te dizer, eu não sigo assim uma sequência de todas as obras serem as mesmas. Cada obra é única. Se eu não consigo fazer duas, porque eu não consigo duas matérias-primas iguais. Então cada obra é única. Isso que é importante, né? Porque todas as pessoas que comprarem uma obra, elas vão saber que aquela obra é única, que só ela tem. Verdade. É a exclusividade. É verdade. Falando de artistas mundiais de referência, você recebeu alguma referência de algum artista? Olha, eu sou a única discípula do Krasberg, né? A única, que ele admite, que ele autorizou e que eu também tive um ensinamento muito forte, por exemplo, dessas flores. Essas flores foi ele que me ensinou a retirar da floresta, que é como se fosse um brilhante na floresta. E as pessoas geralmente costumam fazer achando que minhas obras são parecidas, mas quem conhece o Krasberg, quem conhece minhas peças, sabe que são bem diferentes. Pois eu coloco cores, sabe, nós temos uma diferença, nós usamos praticamente a mesma matéria-prima, mas as nossas peças são diferentes. Então eu só tenho o Franz, que se identifica, depois eu não conheço outro artista que tenha essa metodologia de usar
a natureza assim, dessa maneira. Quanto tempo você demora em média para fazer uma obra? É muito relativo isso? Depende da obra? É relativo, depende se eu tenho matéria-prima. Depende, às vezes, agora por exemplo eu tenho uma obra que eu comecei e eu tenho que sair numa expedição para encontrar o resto do material. Então depende muito, aí eu começo quando percebo que falta, porque eu tenho que dar uma harmonia. E às vezes é difícil encontrar aquela harmonia, então eu deixo ela de lado e quando eu vou para uma expedição eu já fico de olho, e porque eu tenho que ir na busca, né? Esse é o meu grande desafio, é a busca, que eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter energia e coragem de enfrentar as florestas e os desmatamentos, deslocamentos, os rios. É um trabalho árduo, não é qualquer pessoa que faz isso. Extremamente desafiador. É. Né? Qual é a emoção quando você coloca um ponto final numa obra? Ai, é mais dor Deus. ou mais alegria? É os dois. A alegria de ter terminado e a dor de ter que me desfazer daquele apego que eu estou trabalhando, porque é faz parte de quase um filho. Eu sei uma por uma, sabe? Eu sei exatamente o processo todo de uma por uma. Mas geralmente eu nunca encontro o ponto final. Eu sempre quero mais. Parece que eu nunca fiz a peça certa. Eu sempre quero fazer outra. Uma ainda melhor do que aquela. Exatamente. Sempre acho, não, a próxima vai ficar melhor. Nossa, isso gera uma inspiração incrível, né? Porque você quer sempre o melhor, sempre o melhor. Eu tô conversando com você, tô pensando como é que eu vou fazer a próxima. Então eu durmo pensando assim, não, eu preciso fazer aquilo, então eu tô sempre... Tá criando o tempo todo, né? Tudo que tá ao seu redor. Olha, sem modéstia, eu chego a criar umas 4, 5 esculturas por dia, não que seja uma fábrica. E também a minha força física não permite isso. Mas a minha cabeça, eu tô olhando um objeto lá deitado, falo, bem, aquilo eu vou fazer aquilo, olha aquilo, fazer aquilo. Aí eu tô aqui fazendo uma, já tô pensando que vou fazer a outra. Então, mas o processo de criatividade de vocês é fenomenal. Meu processo de criação realmente é... Vamos falar da mulher, Bia Doria. A pergunta é a seguinte: como você concilia, Bia, como você busca equilíbrio entre a primeira-dama de São Paulo, a artista plástica e a mãe, Bia Doria? Eu acho que são os meus filhos que me dão equilíbrio mesmo. Eu procuro acompanhar o João no que ele me exige, mas o prefeito é ele, eu deixo ele decidir tudo. Eu ajudo no que ele me pedir. Eu não tomo iniciativas porque ele que se propôs a ser prefeito e, como eu te falei no começo, me foi imposta essa posição. E ele faz muito bem. Está fazendo brilhantemente. O João tem ideias brilhantes, então eu só faço aquilo que ele me pede. E depois eu venho para o trabalho, ou olho a casa, porque eu tenho a casa para cuidar, tudo. Então acho que o meu ponto de equilíbrio... Mulher multifocal, né? Multitarefas. Eu acho que são os filhos que me dão o equilíbrio. Porque eu procuro estar com eles todos os dias, mesmo que já tenha 20 anos. Você usa toda a sua criatividade aqui no seu trabalho e o João usa toda a criatividade dele na prefeitura. Porque você falou assim, não, eu não me envolvo muito, mas também com tanta obra para criar, é um pouco mais complicado, né? Porque você já usa muito a tua energia, a tua criatividade aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Vocês estão gostando desse vídeo? Então aproveita, se inscreve no canal, dá like, compartilha e clica no sininho das notificações para vocês receberem a segunda parte, que tá ainda melhor. Um super beijo e até o próximo vídeo.